Oi, gente! Aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos começar o estudo da química, saber para que serve, onde está presente, enfim, alguns conceitos importantes relacionados a essa disciplina. Vamos lá! A química, ela está presente no nosso cotidiano em vários aspectos. A gente tem no nosso dia a dia vários tipos diferentes de reações que ocorrem ao nosso redor. Inicialmente, vamos fazer um esclarecimento. Tire da sua cabeça que o que tem química é ruim. As pessoas geralmente associam coisas ruins a produtos químicos. Então diz assim, olha, não come isso daí não que tem muita química. Gente, claro que tem substâncias que são utilizadas em produtos industrializados que não fazem bem à saúde, isso é sabido, mas também existem muitas coisas que tem no nosso cotidiano que são da química e que não são prejudiciais. Na realidade, são extremamente necessários. Todo mundo aqui precisa beber água. A água é uma substância química, tá? Então desassociem essa coisa de que química é ruim. Não, não necessariamente. Vamos conhecer algumas reações químicas que ocorrem no nosso cotidiano. Vamos lá? Ó, onde podemos encontrar química no nosso dia a dia? Quando respiramos, gente, é uma reação química a nossa respiração. A gente inspira gás oxigênio e expira gás carbônico. Ora, se mudou, é porque ocorreu uma reação. A digestão de alimentos. Tudo que você come, o seu corpo vai fazer diversas reações químicas em cima daquele alimento para aproveitar todos os nutrientes possíveis para nutrir, para sustentar, dar energia para o seu corpo. E isso é reação química também. A fotossíntese das plantas, que gera o alimento delas. A obtenção de combustíveis, de bebidas, é um processo de fermentação, geralmente, que é uma reação química. A produção de plásticos, cosméticos, alimentos, produtos de higiene. Antes da química, estudava-se a alquimia. Gente, a alquimia é tipo a mistura de mágica com química, tá? Então, eles acreditavam muito nessa história religiosa de misticismo, e aí misturavam tudo e chamou-se de alquimia, essa mistura de conhecimentos com o misticismo. Os alquimistas, eles tinham dois principais objetivos aí, que eles queriam conseguir a pedra filosofal e o elixir da longa vida. A pedra filosofal, eles achavam que transformava qualquer metal em ouro, isso não existe, e o elixir da longa vida é para você ter uma vida eterna até, que também não existe esse elixir, tá? Mas mesmo ao misturar extratos de plantas, ao retirar substâncias de animais, estavam também trabalhando aí esses conceitos químicos, porque sempre estavam à procura de poções que pudessem curar alguma doença ou pelo menos aliviar as dores que as pessoas sentiam. Foram aí a origem dos primeiros remédios que se tem notícia. E esses experimentos deram origem ao que a gente tem hoje como a ciência química, tá bom? Quando a gente começa o estudo da química, são três conceitos importantes que você tem que ter conhecimento, que é de matéria, corpo e objeto. A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, gente, não se enganem. Substâncias sólidas são parte da matéria. Líquido é matéria. E gás, por mais que você não veja, que você não pegue, gás também é matéria, porque quando você infla um balão, aquele gás vai ocupar espaço, por isso que ele infla. E gás tem massa. Se você colocar numa balança, vai ter uma massa pequena, é verdade, mas tem, ok? Então, gases também são matéria, também tem massa e ocupa lugar. Aí um exemplo, mármore é um tipo de matéria, ouro também, madeira também. Conceitos assim amplos, você chama de matéria. Alumínio, madeira, prata, níquel, qualquer tipo de material você pode dar esse conceito.
O corpo é quando você limita a matéria, você pega um pedaço. Então, do mármore, eu posso pegar um bloco de mármore. Do ouro, eu posso pegar uma barra de ouro. E da madeira, eu posso pegar uma tábua de madeira, tá? Então, quando eu limito, quando eu tenho uma quantidade que eu posso medir o tamanho, que eu posso mensurar, aí você diz que é um corpo. E o objeto é quando você pega o corpo e transforma em alguma coisa que tem utilidade, que tem uma finalidade específica. Por exemplo, do bloco de mármore você pode fazer uma estátua, que serve para decoração de ambientes. De uma barra de ouro você pode fazer um brinco, um anel, uma pulseira, um colar, tá? Que aí tem uma finalidade, também é decorativa da pessoa, né? E de tábuas de madeira, você pode fazer uma mesa, uma cadeira, uma estante, que aí tem cada um a sua própria finalidade. Mas aí o objeto tem que ter uma utilidade, ok? A diferenciação de matéria e energia é que o seguinte, matéria tem massa e ocupa lugar no espaço, enquanto que energia, ela é um tipo de força. E a energia vai gerar uma ação e um movimento. Entre os tipos de energia que nós temos aí, a gente pode citar a energia elétrica, a energia química, que é das reações químicas, a energia mecânica, que é a energia do movimento, energia térmica, que é relacionada ao calor, energia eólica, que é relacionada aos ventos, e assim vai embora. Tem outros tipos de energia, e energia é um tipo de força, não é matéria, ok? Os estados físicos da matéria são 3 e nós conhecemos: sólido, líquido e gás. Mas aqui nós vamos determinar as propriedades de forma e volume desses estados. Os sólidos, a gente consegue determinar a forma, consegue determinar o volume. Como assim? Se eu digo para você caneta, você consegue imaginar qual a forma da caneta, desenhá-la na sua mente e saber quanto de espaço ela ocupa. Se ela é grande, se ela é pequena, se ela é pesada, se ela é leve, tá? Então, sólido tem forma e volume bem definido. Já o líquido, a gente pode medir 1 litro de água, 1 litro de óleo, 1 litro de leite, mas nós não podemos determinar que forma tem o líquido, porque vai depender do recipiente que ele está contido. Então, o volume do líquido é bem definido, porém a forma é variável. Já os gases, eles têm forma e volume variáveis. O gás vai depender do recipiente onde está contido. E o volume do gás também vai depender do recipiente, porque o gás ele pode expandir e pode ser comprimido. Isso aí a gente vai estudar lá nas propriedades da matéria, que é a próxima aula, tá bom? Mas vamos para frente. Os estados físicos, eles podem sofrer transformações. Aí, sempre lembre, quando as transformações precisam aumentar a temperatura, precisa aquecer, você chama essas transformações de endotérmicas. Elas ganham calor para acontecer. Enquanto que as transformações que perdem calor, ou seja, necessita de resfriamento, são chamadas de transformações exotérmicas. Elas perdem calor para o ambiente, tá? O calor sai. Aqui nós temos as transformações e seus respectivos nomes. O primeiro, ali em cima, fusão, é quando você passa do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, gelo derretendo, está sofrendo fusão. Segunda transformação, a segunda setinha ali do lado direito, é a vaporização. Daqui a pouco nós vamos ver que existem 3 tipos diferentes de vaporização, mas de forma geral, é toda transformação que o líquido passa para o estado gasoso. Por exemplo, você ferver água, você está transformando um líquido em vapor e posteriormente gás. Se você vai no sentido contrário, voltando da direita para a esquerda, você tem a condensação ou liquefação, que é quando você resfria
Por exemplo, aquele vapor d'água que sai da comida quando está cozinhando e bate na tampa da panela, você já percebeu que quando você destampa a panela, a tampa tá cheia de líquido, tá cheia de água? A água ali condensou, bateu na tampa da panela, que estava mais fria do que lá embaixo, no fundo da panela, e aí essa água condensou, voltou para o estado líquido. Era gás e virou líquido. E, finalmente, solidificação, que é quando você resfria um líquido e ele volta para o estado sólido. É fazer gelo, tá? A sublimação ela pode ser nos dois sentidos, tanto do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido. O exemplo clássico de sublimação é a pedrinha de naftalina, que vai sumindo aos poucos quando você coloca ela lá no armário, aquela bolinha branquinha que a gente usa para matar baratas, espantar as baratas ali do armário, tá bom? Para finalizar, nós vamos diferenciar aqui condensação e liquefação, tá? Primeira observação. Gente, a condensação ela é feita, como eu falei, lá na tampa da panela, tá? Quando você coloca um copo com água gelada dentro do copo, na parte de fora, forma aquele suor, também é condensação. Ela ocorre de forma natural e lenta. Já a liquefação, ela é feita com também mudança da pressão. É quando, por exemplo, você vai colocar dentro do botijão o gás de cozinha, tá? Ele ali dentro do botijão, o gás, ele é liquefeito, ele é líquido, tá? Porque dentro desse botijão a pressão é maior do que a pressão do lado de fora. Então, o gás fica líquido pela diferença de pressão, tá? Então, a gente diz que ele está liquefeito. Segunda observação, os tipos de vaporização. Como eu falei para vocês, tem tipos diferentes. Na realidade, são 3. A primeira é a evaporação, é quando a transformação do estado líquido para o gasoso é bem devagar. É, por exemplo, quando você vai colocar roupa no varal para secar, tá? A ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o gasoso. É quando você bota uma água na chaleira para ferver, ela vai ferver e vaporizar rapidamente. E a calefação é quando é instantânea, é na hora. Por exemplo, quando você esquenta uma chapa e cai um pinguinho de água, você vai fazer aquele ovinho frito gostoso, aí a colherinha vem molhada, cai aquele pinguinho d'água na frigideira e ela instantaneamente passa para o estado gasoso. Então, isso aí chama calefação. Gente, por hoje era só isso, tá? Qualquer dúvida, falem comigo na aula. A gente fala mais sobre todos esses processos. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.